Louvado seja Deus, graça e paz, igreja, sejam bem-vindos nesta quinta-feira, no meio da semana chuvosa. O Senhor mandou uma chuva abençoada para nos abençoar, e Ele tem bênçãos todos os dias para as nossas vidas. Aleluia. Qual é a tua bênção nessa noite? Qual é a sua necessidade? Entrega tudo para Ele, pois Deus é fiel. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega as tuas aflições, e tudo mais Ele fará. Aleluia. Louvamos, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Como é bom louvarmos e agradecermos a Deus. Um coração grato gera bênçãos dos céus sobre a nossa vida. Agradeça pela vida, agradeça pelo dia de hoje, agradeça ao Senhor por tudo que já passou, e Ele tem nos sustentado até agora. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas
vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Oh Deus de maravilhas, Tu és santo, santo, santo é Teu nome. Nós estamos aqui para declarar que Tu és o único. Tu és o único Deus, nosso único Senhor. Queremos declarar a Ti, Senhor, com cântico, que Tu és o nosso Rei, que Tu és o nosso Senhor, que nós queremos Te engrandecer, Senhor, com a nossa vida. Que a nossa vida seja, Pai, oh Deus, para exalar o Teu bom perfume. Que seja, Senhor Jesus Cristo, que não tenha sido em vão a Sua morte na cruz pela minha vida. Você pode dizer isso para o Senhor esta noite? Porque o Senhor carregou aquela cruz pesada por mim, por você e por cada um da humanidade. Oh Jesus, que não tenha sido em vão, que não tenha sido em vão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, alguém eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare que Ele é o único, ao único que é digno de receber honra e glória, a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, alguém eterno e imortal, invisível, mas Ele é real, a Ele ministramos o louvor. Para Ti, Senhor, louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Declare que você o adora. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso
consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. E assim seja, né, irmãos? A igreja pode tomar seus assentos. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco online agora, nos prestigiando, mas acima de tudo, prestando um culto ao Senhor. Não é isso? Aleluia. E que o Senhor, nesta noite, mais uma vez, Ele possa falar ao meu e ao seu coração, e que a palavra dele, que é viva e eficaz, ela venha direto, de encontro com cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Nós vamos primeiramente agora orar. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus, para que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e multiplicar sobre a vida dos irmãos a 30, a 60, a 100 por um, todo aquele que tem se disposto em amor, contribuído com amor para o prosseguimento da obra de Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, que Tu és um Deus fiel e tem nos abençoado até aqui. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, porque o Senhor é o guarda de Israel, é o Senhor que guarda as nossas vidas, é o Senhor que tem nos protegido do alto da cabeça à ponta dos nossos pés. E eu lhe peço agora, Senhor, o suprimento, a prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que faz a oferta, todo aquele que dizima, Senhor, com amor, que o Senhor também possa abrir os tesouros dos céus e mandar as bênçãos sem medidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, estamos diante dos últimos acontecimentos. Esses dias eu passei até 3 vídeos aí no grupo da nossa igreja, que a gente está acompanhando um pouco, né? O que esse antigo livro, que passa geração, vem geração, como ele é atual, né? Pode passar dos céus, pode passar da terra, mas tudo que está nele aqui, está escrito, se cumpre. Então eu gostaria de muita atenção nesta noite. O culto vai ser rápido, a palavra curta, porém poderosa, para que a gente entenda e saia daqui para andar em novidade de vida, vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. É muito importante nós sabermos isso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos entregando para Ele a total vontade dele em todas as áreas da nossa vida. Então já não é mais como nós queremos, é como Ele quer. Não é mais aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas é aquilo que Ele declara. E nós vamos pegar dentro dos 4 evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. É um texto interessante, conhecidíssimo para todos os cristãos, porém é chegado o tempo de meditarmos também para aplicarmos em nossas vidas, porque a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Aleluia. 24, verso 4. Amém? Mateus 24, 4. E o início da leitura é o verso 4. E diz assim:
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. Louvado seja Deus. Oremos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Tu és o Deus que habita em meio aos louvores. Tu és Jesus, o cabeça da igreja, aonde todos nós somos movidos, direcionados pelo teu Espírito. E mais uma vez nessa noite, usa a minha vida como um canal para aquilo que o Senhor tem preparado ao nosso coração, pois a tua palavra é alimento, é solidificado em nós, Pai, para que nós passemos pelas aflições da vida, alimentados, guiados, guardados, protegidos pelo nosso bom pastor. Por isso, no nome dele, no nome de Jesus, nós pedimos: usa a minha vida, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, e que essa palavra vá de encontro com milhares e milhares de pessoas, para que esta obra divina se manifeste e abençoe cada lar representado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos realmente nos fala sobre os sinais do fim do tempo. E eu gostaria de falar assim rapidamente algumas coisas para que nós possamos ser direcionados para a verdade daquilo que tem acontecido no mundo. Quando uma mulher ela está grávida e ela está com dor, aquelas contrações, ela sabe que já é momento, é chegada a hora de dar à luz aquela criança. Mas para que isso aconteça, ela precisa passar por dores insuportáveis. Mas essas cólicas, essas dores, já é o início que o bebezinho vem. Agora, se tratando da Bíblia, o início das dores é o significado de que Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para quem não sabe, nós já estamos vivendo o início das dores. Isso ninguém pode falar que não. Então, se já estamos vivendo o início das dores, nós já estamos grávidos dessa promessa do Senhor, que está chegando, e não é brincadeira não. E chega, e está chegando a cada dia. Nós vimos agora, ontem, esse tufão que passou com
vários quilômetros, a 140, 180, quase 300 quilômetros por hora, sobre os Estados Unidos. Deram o nome de Newton, né? E ali destroços, destruição para todo lado, rico, pobre, alto, baixo, mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas. Olha que situação complexa. Faz tempo que nós temos visto guerras. Pastor, desde que o mundo existe guerras. Verdade. Mas o que eu quero deixar fixado não é até o que o mundo nos apresenta, não, mas é o que a palavra nos apresenta e tem se cumprido dia a dia. Eles dizem assim, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Nós já temos visto aí, né, alguns se declarando que é o Cristo, que é o Messias. Tem pessoas nos 4 cantos desse mundo dizendo que o Messias já está aparecendo para eles. Então já começa a enganação, porque Jesus, ele não falou que iria aparecer para nós. Jesus, ele disse que viria buscar a igreja sobre as nuvens. Então escute isso aqui que está na palavra de Deus. Verso 4: e ele me respondeu: vedes que ninguém vos engane. Está entendido, igreja? Por favor, em nome de Jesus. Jesus apareceu para mim. Jesus veio ali, igual ele ressuscitou ali, ele ressuscitou de novo para mim. Eu vi, nos Estados Unidos viu, na Inglaterra viu. Jesus, ele disse: não vos deixareis sós, eu deixo a minha paz, eu subo, mas envio sobre vós o Espírito Santo, que os envolverá no poder do Altíssimo. E ele deixou a promessa de que ele viria, mas a igreja seria arrebatada nos ares. Então vede que ninguém te engane. Muitos já estão chegando e dizendo eu sou o Cristo, e já estão enganando a muitos. Segundo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não se assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha só, ainda tendo guerras, ainda nós temos rumores de guerras, as guerras ainda não terminaram. A Rússia está ameaçando outros países que se levantarem para defender, se envolverem nessa guerra, eles entrarão. Nós estamos diante de talvez uma 3ª guerra mundial, mas há rumores. Você assiste a televisão, você vê na internet, há rumores de guerra. Porém, irmãos, a Bíblia diz: porém ainda não é o fim. A guerra em si já é terrível, né? Quantas pessoas mortas, quantas pessoas decapitadas, quantas crianças mortas, quantas famílias dilaceradas, mas isso ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. Fomes e terremotos em vários lugares. Porém, verso 8: tudo isso é o princípio das dores. Existem 2 partes nessa estrada dos finais dos tempos. É como se fosse entrada e saída. Nós entramos no ciclo dos finais dos tempos e nós temos a saída, que é Cristo. Então esses aqui são os primeiros sinais que todos nós estamos vendo e vivendo claramente na nossa geração.
Muitas pessoas acreditam que esta é a última geração nessa terra. A guerra, ela gera infinitos efeitos na humanidade. Desde a raiva, desde querer olho por olho, dente por dente. Alguns se entregam a sua vida para Jesus devido à guerra. São poucas pessoas, infelizmente, mas alguns entregam. Mas é muito mais desgraça do que graça. Mas nós temos a palavra do Senhor, irmãos, que é onde abundou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Deus ainda é um Deus de graça. Deus, ele continua sendo Deus, tanto que a palavra dele está se mantendo. Então vamos partir agora para frente, porque a guerra está acabando? Não. Os rumores de guerra estão acabando? Não. É um dia após o outro ameaça de guerra. Os terremotos, enchentes, alagamentos estão acabando? Não. Vão acabar, pastor? Não vão acabar. Vai acabar as guerras? Não vai acabar as guerras. E a Bíblia diz que nós entramos no início das dores. Então agora, o que nós vamos passar agora no início das dores? Até aqui já está difícil, não está, irmãos? Agora o que é daqui para frente? E vede que ninguém vos engane. Preste bastante atenção. Daqui para frente, além do que nós já estamos vivendo. Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão. Tem países que já estão matando todos os cristãos que entram lá, principalmente aqueles que fazem, os missionários que fazem as missões. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós temos o selo do Espírito Santo. E o diabo, ele odeia a Deus. Ele odeia cada um de nós, porque ele é o inimigo, ele é o adversário de Deus. Então, nós passaremos por muitas pessoas que vão tentar fazer o mal para você. Existe uma frase que é muito falada entre nós, né, na nossa geração. E as pessoas dizem o seguinte: poxa vida, se não puder ajudar, por favor, não atrapalhe. Não é verdade? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo. Mas o incrível, como nós estamos no início das dores, as pessoas, elas vêm para atrapalhar mesmo. Além de não ajudar, ela atrapalha. Ela atrapalha por quê? Porque o que está nela te odeia. Então por isso que muitas vezes você vai fazer coisas com uma pessoa e nunca dá certo, porque o que está dentro dela te odeia. E sabe, luz e trevas não combinam. E daqui para frente, irmãos, daqui para frente a igreja vai ser muito mais odiada. Por quê? Porque vão fechar as igrejas, vão tomar as Bíblias das pessoas. Por isso que a Bíblia, ela tem que estar no nosso coração. Por isso que a Bíblia, vós sois a carta escrita do Senhor. Porque no momento em que as Bíblias forem tomadas, o mundo, as pessoas vão ver em nós a Bíblia, vão ver em nós a palavra de Deus. Por isso, irmão, eu sempre brincava com as pessoas, né, há tantos anos, nesses 20 e poucos anos, dizendo: irmão, para um pouco de ler a revista Veja, um pouco de ver noticiário, aqueles que gostam de gibi. Naquele tempo eu gostava de gibi, do Cebolinha, da Mônica, do Cascão, e aqueles filmes de Bang Bang. Então eu sempre brinquei o seguinte: para um pouquinho tudo isso e lê a Bíblia. Veja que ninguém nos engane, porque, queridos, a gente sabe muito da vida dos outros. Você vai num cabeleireiro, está conversando lá com a mulher com a cabeleireira, o homem com o barbeiro. O barbeiro, ele sabe tudo. A cabeleireira sabe tudo. O que dos artistas, quem que é o mais famoso, quem que ganhou o terceiro lugar, o segundo lugar, o que é isso, o que é aquilo. Mas você vai perguntar para essa pessoa um versículo na Bíblia, ela fala: ué, mas está na Bíblia isso?
Será que está na Bíblia isso? Então ela desconhece. Com tudo isso à vista. E sabe por que ela desconhece? Porque ela acha que ela só vai viver aqui, morreu, acabou. Não existe inferno. O inferno é aqui mesmo. Está vendo essas guerras aí? Está vendo esses problemas? Está vendo as separações? Está vendo isso? Está vendo aquilo? O inferno é aqui mesmo. E isso a Bíblia também comenta, deixou declarado, que o príncipe deste mundo cegaria os olhos das pessoas. Tem gente morrendo, tem gente desesperada ali, ao invés das pessoas estarem com os olhos abertos para salvar vidas, eles estão pegando as oportunidades para ganhar dinheiro, para pegar coisas que sobram da guerra. É um absurdo um negócio desse. É como um caminhão que, de repente, um caminhão de carga que cai na estrada e ele tomba, em 5 minutos vem aquela multidão de pessoas e saqueia aquele caminhão, né? Não está preocupado com o funcionário, com a pessoa que está trabalhando, com a empresa, não está preocupado nada, só está preocupado em saquear. E não sente um peso sobre aquilo. Por quê? Porque eles estão cegos. Todo mundo faz, pastor. Todo mundo faz isso aí. E for ver na Bíblia aí, todo mundo é pecador, né? Sim, todo mundo é pecador, mas Deus está fazendo uma limpeza na nossa vida. Aquilo que nós fazíamos ontem, nós não fazemos hoje mais. E o que hoje talvez nós fazemos, nós não vamos mais fazer mais, porque a boa obra que Jesus começou há de completar sobre a nossa vida. E neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe aquelas frases assim? Meu Deus, eu achei que eu já tinha visto tudo nesse mundo, mas o que eu vi agora, eu jamais imaginei que aquela pessoa ia ter tal atitude. Pastor, olha, se fosse para colocar minha mão no fogo, eu colocaria. E olha o que a Bíblia está dizendo: uns trairão aos outros, hão de se escandalizar, odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje, a maioria dos sermões, a maioria das pregações que são feitas em todo nível da nossa terra, não é muito mais falado da essência da palavra. As pessoas leem um versículo e diz assim: Deus vai te prosperar, e Deus vai abrir as portas, e Deus vai fazer, e Deus vai acontecer. Você não tem fé? Então usa a tua fé agora, pratica a tua fé, e vamos que vamos, e vamos que vamos. Aí os falsos profetas: eis que Deus te diz tal coisa. Aí tem os outros profetas que vai lá no Facebook, pega antes, faz um checklist da vida da pessoa. Aí no culto ele fala assim: você é casado, o nome da tua esposa é tal, o teu filho é tal. Aí o cara sai da igreja: nossa, lá na minha igreja não tem essa revelação não, mas nessa aqui o cara sabe de tudo. Agora eu vou vir aí. Aí deixa lá o cara meter a mão na cabeça dele e mandar um monte de demônio para ele. Por quê? Falta de Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela tem que ser lida, ela tem que ser vivida, tem que ser falada. Por isso que a igreja são poucos, o amor se esfriará a quase todos. O que é o amor? Deus, ele é amor, ele não tem. Então, é a ausência de Deus. Se a pessoa não tem amor, mais amor, ele tem a ausência de Deus, o que ele vai estar fazendo na igreja? Muitas pessoas hoje não estão mais dentro da igreja, estão sendo enganadas. Eu estou na igreja, pastor, mas eu só estou nas lives. Toma cuidado. E a Santa Ceia, que o corpo de Cristo faz em memória de Jesus até que ele volte, ele está voltando. E a comunhão entre os irmãos que confessai seus pecados uns aos outros. E a oração da igreja que se reúne, que dobra os seus joelhos e liberta um preso.
que era como Pedro estava na prisão, no cárcere, e havia oração incessante da igreja em favor dele, e ele foi liberto, né, irmãos? Então, nós precisamos usar tudo que tem neste mundo, mas voltado para as obras de Deus, voltado para a honra e glória do Senhor, porque nós nascemos, vivemos e voltaremos para Ele, com um único objetivo: adorar a Deus em espírito e em verdade. E diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus, ele é tão fiel que para vir o fim vai ser necessário, o último requisito é que a palavra dele seja pregada em todas as nações, em todos os reinos, para se confirmar o que ele falou também quando ele foi assunto aos céus e comissionou os discípulos, dizendo: ide todo mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A chamada de cada um. Isso aqui, irmãos, isso é a segunda fase que nós já entramos aqui, aonde você já está se escandalizando com pessoas. Você está dizendo assim: meu Deus, eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu jamais pensei que ia acontecer isso com essa família. Eu jamais imaginei que essa pessoa ia fazer isso. Então, são coisas grandes, grosseiras, que talvez você pode falar assim: ah, pastor, mas pecado é pecado. Desde que eu aprendi lá na escola bíblica, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Justamente, não tem pecadinho nem pecadão. Só que tem a lei da semeadura. Por exemplo, um pecado maior, dependendo da atitude, a consequência vai ser 1000 vezes maior. Um pecadinho, uma coisinha igual a pessoa fala, um pecadinho de estimação, vai ter uma consequência menor, mas vai ter. Então, cuidado com o pecado, porque o pecado, ele aumenta. O diabo, ele quer uma brecha para quê? Uma brecha faz com que o diabo entre. Uma brecha, o ladrão entra. E o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 também, né? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Pastor, tudo isso nós já sabemos. Das guerras, dos rumores de guerras, sabemos que estamos no início das dores e que nós vamos entrar aqui agora num corpo a corpo, que é a pior guerra do próprio ser humano. Filho se levantará contra pai, pai contra filho, mortes haverão dentro das famílias, porque vão te odiar, vão te passar a perna, vão te passar a rasteira, vão ter muitos falsos profetas que vão te falar uma coisa e é mentira. Então, irmãos, a Bíblia diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? Qual foi a ordem máxima que Deus disse para nós? Que é o mandamento máximo de Deus. Primeiro, bem resumido, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quem não consegue amar o seu próximo, jamais ama a Deus. Então é por isso que nos finais dos tempos o amor se esfriaria quase todos. Então o que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que buscar agora, em meio a essa tribulação, em meio a essas dores, em meio a essas guerras, em meio a muitas traições, muitas difamações, saber perdoar as pessoas que vão se levantar contra nós, que vão querer atrapalhar nós em todas as áreas da nossa vida. Porque, irmãos, fácil é falar,
difícil é fazer. E Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ia criar a oportunidade, você ou não querendo, de você ter que um dia ter que perdoar uma pessoa, pegar naquela ferida algo que você um dia bateu no peito e falou: nunca vou perdoar isso que essa pessoa fez. Mas você vai ter que perdoar, porque se você não for perdoado, se você não perdoar, a Bíblia diz que você também não vai ser perdoado. E uma pessoa que ama a Deus, ele obedece a Deus. Aí eu vejo um versículo bíblico, ainda em Mateus. Você vai voltar comigo e vai guardar esse versículo para a tua vida, porque é isso que vai começar a acontecer conosco agora daqui para frente. Você vai voltar aqui em Mateus ainda no capítulo 8. Preste muita atenção no que vai começar a acontecer. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Essa é a fé que nós vamos ter que ter daqui para frente. Essa que Jesus disse assim: que fé é esta que nem em Jerusalém, nem entre os maiores, eu encontrei essa fé. Por quê, queridos? Porque esse homem, ele veio implorar a Jesus por conta de um outro homem. Ele entendeu que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A essa fé que você tem agora, você vai ter que lançá-la. Porque esse paralítico aqui, a Bíblia não está falando que esse homem estava de cama, estava à beira da morte, paralítico e sofrendo horrivelmente. Ele podia ir até Jesus aqui? Não. Humanamente falando, não. Então, tem muita gente que não vai mais poder ir até Jesus, acredite se quiser. Por quê, pastor? Porque já esfriou tanto, já tem síndrome do pânico, já tem isso, já tem aquilo, já não consegue mais sair de casa, já está tudo enlaçado, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ir para a igreja. E é verdade, talvez até dentro de nós aqui pode ter algum assim: pastor, eu estou enfraquecido na fé. Por quê? Por conta do início das dores. É isso aí que é o efeito que causa. É só guerra, é só problema, os homens não mudam, agora está piorando. Exatamente. Então, se quando você andava a pé com os homens, você já se cansa, e quando Deus colocar você a correr com homens que a cavalo, o que vai acontecer com você? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ter gente da tua casa que você vai ter que pegar a tua fé e entregar ele para Jesus. Você vai ter que apresentar ele de novo para Jesus. Você vai falar: Senhor, tenha misericórdia do meu pai, ou da minha mulher, ou do meu filho, ou do meu parente. Tenha misericórdia, traga ele, Senhor, novamente, em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, que ele se perca. Você vai ter que tirar o foco de tudo que está neste mundo, porque o foco é Deus e as pessoas. Nada neste mundo vai ficar, gente. Então o foco é Deus e as pessoas. Então sábio é aquele que ganha a si mesmo para Deus. Então está difícil, sim, está muito difícil, vai ficar muito difícil, mas com o Senhor é possível. Sem Ele é impossível caminhar.
Irmãos, vocês pensam que às vezes tem muitos irmãos que julgam outros, que falam assim: o cara não vem na igreja, o cara sai da igreja, acha que está indo na festa, está fazendo coisa errada, mas ele está amuado, está dentro da casa dele, perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu tudo que tinha. E aí chegou o nosso momento da igreja, de fazer o que a igreja foi chamada para fazer: declarar libertação aos cativos, abrir as portas para aqueles que as portas estão fechadas, cuidar dos órfãos, dos oprimidos, das viúvas. Irmão, falar de oprimidos, essa é a doença primeira que existe, essa opressão sobre o mundo. Hoje eu não sei, eu desconheço uma pessoa que não tome um remédio para alguma coisa. Eu desconheço. Que seja um remédio para uma simples dor de cabeça. Eu desconheço uma pessoa que não tome. Eu já conheci muitas pessoas que nunca tomaram remédio para nada. E quando iam tomar, ainda faziam um remédio caseiro. Hoje a ansiedade está tomando posse de crianças. Tem crianças de 5 anos que a mãe tem que avisar a escola para que ela não vai naquele dia porque ela teve um surto, ela teve uma crise de pânico. Uma criança de 5 anos. Então, queridos, nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Então, se dê por alegre se você tem pão para comer, se você tem água para beber, se você tem roupa para vestir, se você tem um lugar para morar, se você tem uma família. Então, isto sim é a maior riqueza que nós temos. Isto sim é a maior riqueza que nós temos. E ainda assim, o nosso sofrimento é muito. Mas se nós não continuarmos amando em primeiro lugar a Deus e em segundo os homens, como a nós mesmos, a coisa vai ficar muito mais fácil. Porque as pessoas estão andando de enganação em enganação. Nós vemos aí a política. Você consegue votar hoje? Em quem votar? Em quem confiar? Aí, um presidente da república, que você tem que honrar, claro, mas você falando uma barbaridade. Pastores brigando entre eles. Temos que dar exemplo de paz, de união, porque Jesus uniu nós no amor de Cristo. Então, pastores guerreando entre placas de igreja. Meu Deus, misericórdia, gente. Então, essa do centurião aqui é o que nós vamos ter que fazer. Grave isso na tua vida agora, daqui para frente. A tua fé, ela não vai poder ser mais só para você. E olhos bem abertos em quem está padecendo na tua frente. Porque tudo o que você pode fazer por ela é ter fé que Deus, Ele pode mudar a vida dela. Esse centurião disse para Jesus: Jesus, está uma calamidade, está um problema, tem uma multidão te cercando, só manda uma palavra. Olha como nos mostra o princípio do fim aqui das dores. Em meio às guerras, em meio à fome, em meio a terremotos, vendavais, o que você pode fazer? O que esse centurião podia fazer? Ele só podia fazer o seguinte: Jesus, vai lá na minha casa, manda uma palavra lá na minha casa. Então é só isso que a gente vai poder fazer. Irmãos, quer uma coisa triste? As pessoas não estão orando umas mais pelas outras. Elas só oram por si mesmas. Porque eu estou com problema, pastor. Porque isso, porque aquilo. Todo mundo tem problema, gente. Vai piorar. Vai piorar. Eu não queria estar falando isso aqui, mas vai piorar. A igreja que fala que vai melhorar, não vai melhorar, vai piorar. Está piorando as coisas. Os homens estão indo para o abatedouro, está se cumprindo a palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus já tirou muita gente de perto de você para você não cair. Tem muita coisa que já aconteceu no nosso meio, na nossa vida, que a gente desconhece,
mas foi permissão de Deus, até mesmo em meio às dores, para a gente não perecer, irmãos, para que a gente aprendesse, porque com a dor a gente aprende. No deserto a gente fica esperto, né? Só que o ser humano, ser humano, ele tem seus limites. E quando pega a alma, quando toma essa pessoa e ela já deu brecha, aí ela está muito fraca, aí entra você. Aí entra você. Que você vai ter que ir lá e falar: Jesus, manda uma palavra lá. Manda uma palavra lá. Me ligaram de Maringá e falaram: pastor, nós estamos com uma criancinha de 4 anos aí, está no Hospital da Criança, em Londrina. É um casal eles estão morando estavam de passagem por Maringá, mas eles parecem que é uma cidade perto de Guaíra. E então, uma criança de 4 anos está sério, já venceu lá a pousada que eles têm. Vê se o senhor ajuda com alguma coisa, comida, alimentação, porque eles vão ter que ficar lá esperando, não sabe quanto, e já acabou o dinheirinho deles e tudo, né? Eu até postei. E aí eu liguei para ele e conversei com ele, e ele falou: pastor, eu só preciso de um milagre. Que o meu bebezinho volte, porque ele voltou da cirurgia e ele não acorda. Agora tem mais 3 médicos para ver, não sei o que. Resumo: os parentes, Maringá já estavam sabendo, e eles que estavam ali dentro do hospital, aí foram os últimos a saber. Então não precisou. E olha, o pastor Paulinho de Colorado, Deus te abençoe. O pastor Paulinho falou: pastor, eu tenho aí uma família em Londrina que vai acomodar essa família. Já tínhamos lugar para eles, com toda certeza nós íamos fazer uma oferta, fazer uma compra. Mas o bebê morreu. Ou seja, o bebê já estava morto. Com o bebê morto, nós estávamos fazendo tudo isso. O mundo está morto e você tem que continuar fazendo o que Deus te pediu. Entendeu? Este é o segredo, este é a chave. Que o eu maiúsculo nosso não exista mais, mas um eu minúsculo. Mas o E do eu sou maiúsculo, Deus com D maiúsculo. Até para você saber, a gente vê na internet, D com D minúsculo não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é com D maiúsculo. Então, use esse Deus verdadeiro, use a palavra do Senhor, principalmente através da tua fé. E vou falar uma coisa daqui para frente: pare de cuidar de coisas, porque coisas o Senhor vai te acrescentar. Nós somos chamados para cuidar de vidas, primeiro da nossa, porque se você não cuidar da tua vida, como é que você vai cuidar da outra? Então para de cuidar de coisas. Nós estamos cuidando de muitas coisas. Cuidando de coisas, nós estamos fazendo do nosso tempo perda de tempo. Pastor, essa pregação está terrível, está dando um choque aqui, mas é verdade, é o Apocalipse. O livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Deus revelou tudo aos homens o que aconteceria, e tudo isso está acontecendo. Agora, ele revela, mas ele mostra a maneira. Quando é de Deus as coisas, ele mostra a dificuldade, mas ele mostra como sair da dificuldade. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Jeremias 33:3. Agora, por que a gente não sabe muita coisa? Porque aquele clamor verdadeiro parou faz muito tempo. A gente não tem força para clamar. E isso nos afasta de Deus. Vocês sabem que todos nós somos frutos de oração de outras pessoas.
Por isso que nós estamos aqui, irmãos. E nós temos que dar frutos. Agora eu entendo o que é frutos. Você consegue entender na Bíblia o que é o frutos? Um homem verdadeiro, a árvore verdadeira se vê pelos frutos. São as vidas que a gente cuida, que a gente dá água, pão para quem tem fome, água para quem tem sede, ajudar os necessitados, os desamparados, os órfãos. É se mexer e parar de mexer com a gente mesmo, porque o que a gente está mexendo na gente só está piorando, está cada dia pior. Você faz com a sua mão, aí você fica irritado, a pessoa se levanta contra você, não dá nada certo. Então a Bíblia fala que tudo que você for fazer, você tem que colocar Deus para fazer. Então, e a realidade, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, reino e justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus e justiça. Essa justiça é por isso que Jesus nos fez justiça de Deus na terra, porque Ele nos justificou na cruz do Calvário. Irmãos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Hoje, se você matar uma tartaruga, eu acho que você pega prisão perpétua. Se um homem matar um outro homem, sai rapidinho da prisão. É assim que funciona. É assim que funciona. Esse é o nosso valor para os homens aqui na terra. Mas para Deus, o mendigo, aquele desamparado, Deus troca tudo por ele. Deus trocou tudo por mim. Eu quero voltar lá para a gente terminar em Mateus 24. Agora você já sabe a receita para vivermos no início das dores. Nós temos que só cumprir a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Ame a Deus e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Olha a palavra que ele fala contra Jerusalém. Jerusalém não é o povo escolhido, o qual Jesus veio para esse povo, os judeus. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Olha só. Vamos entrar agora no 24. Depois que ele fala com Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, retirando-os, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Coisas. Que jeito vai acontecer isso? Já está acontecendo. As guerras, né? Os terremotos. Mas a pior fase, aqui, não é essa fase pré-tribulação. Início das dores é uma fase pré-tribulacional. O grande problema é a tribulação. E a tribulação começa quando Jesus arrebata a igreja. Por quê? Porque o diabo está preso. O mundo todo desse jeito, isso porque o diabo está preso. Imagina quando soltar esse demônio. A Bíblia fala que uns vão querer tirar a sua própria vida e não vão conseguir. Se já está difícil agora, com ele preso,
O chefe está comandando lá da cadeia. Agora e com ele solto? Por isso, querido, se prepare. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem arrebatar a igreja. E você já vai estar dando muito fruto. Tua família está salva, teus amigos estão salvos, você está salvo. E ele vem. E aí nós vamos para a festa das bodas do Cordeiro de Deus. Mas começa a tribulação. 7 anos de tribulação, dividido em 2 etapas. Como a igreja subiu, o diabo vai enganar as pessoas de novo, as que ficaram. Porque a Bíblia fala: vede que ninguém vos engane. Os 3 primeiros anos e meio da tribulação, vai parecer que tudo deu certo. Nossa, graças a Deus, está tudo bom agora ninguém passa fome, agora não existe mais fila para o SUS, agora está uma coisa maravilhosa, parece que nós estamos vivendo o céu aqui na terra. O governante é uma bênção, os políticos agora tudo correto, está tudo certo. Aí a hora que as pessoas acharem que está tudo certo, eles aceitam a marca da besta, porque daí ela se levanta e obriga a aceitar, porque ali, se você não aceitar, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode fazer mais nada. E aí? O que você vai fazer com isso? Qual é a solução? Se você é um cristão que ficou, você não vai querer ser marcado. Então você vai morrer como um mártir, para você herdar o reino dos céus. Caso contrário, você já foi fraco na primeira etapa e não subiu com Jesus, na segunda então, o diabo solta. É muito difícil. Mas a Bíblia diz que vai ter um remanescente, que Deus tem misericórdia e não vai conseguir, não sei como, mas vai. Não sei como, sei, né? É Deus agindo, porque se Deus não agir, agindo Deus, quem impedirá? Na verdade, Deus tem seus propósitos. Mas que fique essa palavra, irmãos, porque é a realidade que nós estamos vivendo. Agora, nós precisamos, vivermos a realidade que Deus nos pediu para viver. E nós não estamos vivendo essa realidade. É isso que é a minha grande preocupação, irmãos. É como aquilo que Billy Graham disse, né? A gente não vai no inferno, a gente não entra no inferno por causa dos nossos pecados. A gente vai para o inferno porque deixou de aceitar Cristo. Esse é o motivo da gente ir para o inferno. Porque Jesus, você aceitou Ele tirou você do inferno e trouxe para o céu. Tirou você das trevas e trouxe para a luz. Então a pessoa só vai para o inferno se ele não aceitar Cristo. Agora, se a pessoa não aceitar Cristo aqui, ela já está declarada, ela mesma já deu a sua sentença. Então, o que Jesus quer que nós façamos aqui? O que Ele fez. E Ele resumiu tudo. Porque você que se ama, você não quer se machucar, você não quer ficar triste, você não quer passar fome, você não quer passar frio. Então, ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Então, quando você vê uma pessoa passando frio, passando necessidade, faça isso. Mas, em primeiro lugar, essa fé, a gente tem que vivificar a nossa fé, alimentar a nossa fé com essa palavra verdadeira. Cuidado com o que se ouve, irmãos, porque vem muito ruído, muita enganação. Então, tem que ser palavra raiz, tem que ser essa palavra pura e nua e crua, testifica para ver se é verdade, se não tem nada de diferente aqui, entendeu? Porque o que tiver de diferente, você corre. Porque a Bíblia fala assim, nós devemos correr até da aparência do mal. E aí você vai viver uma vida abençoada aqui nessa terra, vida bendita. Eu separei um salmo que resume muito bem isso para nós aqui, que estamos vivendo esse tempo das dores. É o Salmo 41.
do 1 ao 3. Só isso, para você ter a certeza que nós vamos passar por essa tribulação e nós vamos subir com Jesus. Salmo 41. Bem-aventurado o que o acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Então Ele não vai te livrar no dia que você está acudindo ao necessitado. Ele vai te livrar nesse dia do mal, porque Ele lembra das suas boas obras. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falou feliz na terra, vai fazê-lo feliz nessa terra. Não vai entregar a discrição dos seus inimigos. O inimigo não vai poder tocar na gente. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Na doença tu lhe afofa a cama. Deus, Ele continua cuidando de nós, irmãos. Deus continua cuidando de nós. E batalha, tem todas as vezes está vindo luta espiritual em todas as áreas da tua vida. Saiba, está para nascer. Está doendo demais. Está para nascer. E quando Deus permite essas lutas, você tem que estar com os olhos abertos para saber combater esse bom combate. E eu vou resumir esses 2 mandamentos na frase que eu disse até para minha esposa esses dias, na frase que a esposa do Billy Graham disse para ele. Estavam conversando sobre casamento, e os homens têm muita receita para casamento, né? Eles falam, não, você tem que casar para fazer o outro feliz. Não, você tem que casar por amor, você tem que casar assim, você tem que fazer tal jeito, você tem que fazer tal jeito, daquele jeito. Aí sim teu casamento vai ser duradouro. Mas é o seguinte, a única receita não é só para o casamento, é para tudo. Um casal tem que ser 2 perdoadores para se manter junto. Andarão 2 juntos se não tiver acordo? São 2 perdoadores. Porque um vai errar, outra hora outro vai errar. Então tem que ser 2 perdoadores. E se você não saber perdoar nem a sua única carne, a tua própria família, não perdoar um filho, um marido, perdoar, limpar o coração, como você vai ser perdoado? Olha como o diabo ele pegando mesmo para destruir. E a pancada é grande, gente. Por isso que se nós imaginássemos pelo menos um pouquinho daquilo que Deus faz enquanto nós dormimos, porque acordado a gente dá muito trabalho para Deus. Acordado a gente quer meter nossas mãos, quer fazer do nosso jeito, mas a hora que a gente está dormindo, Deus trabalha enquanto aqueles que não esperam. E por isso que no outro dia você acorda e fala, não deu certo, mas não deu certo. Glória a Deus que não deu certo. Deus impediu. Ele tem planos maiores para a tua vida. Está passando essas lutas, vem o bebezinho, aí você vai se alegrar. Aí você vai até falar, Deus, valeu por essas lutas, valeu por essas tempestades, porque eu cresci, eu sobrevivi, o Senhor é maravilhoso, e não tem coisa mais regozijante, por isso que ele falou vida abundante, não tem uma vida mais abundante daquela que em meio a toda tribulação, você só tem a agradecer. Porque uns foram mortos, outros foram decapitados, outros isso, outros aquilo, tudo, e você foi guardado. Sempre guardado como a menina dos olhos do Senhor. Jesus não está parado. Jesus diz assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. E o Espírito Santo está trabalhando tremendamente nesses últimos dias, irmãos. Que fique essa palavra para cada um de vocês, principalmente para mim. Os pastores são muito atacados em várias áreas. A gente tira muitas vezes o foco para ficar cuidando de coisas e esquece
a própria vida, né? E vidas também. Nós somos falhos. Então, que nós venhamos a focar nossa vida na vida com Deus. A vida com Deus vai te dar tudo, todo o recurso que você precisa, desde amar o próximo como a ti mesmo e desde receber as bênçãos que você precisa nessa terra. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem, e nós vamos orar, agradecer a Deus, e também, se você puder, tirar um minutinho nessa tua oração e orar, irmãos, pelas famílias que estão em guerra, pelas famílias que foram agora desabrigadas. Parece que mais de 1 milhão de pessoas estão ali desabrigados. Hoje eu tenho uma casa para voltar, eu tenho lá talvez um jantar, e essas pessoas não têm nada hoje. Talvez já perderam famílias, né? E no Brasil não chegou ainda. Chegará? Só Deus sabe. Agora, que Jesus chegará, Ele chegará. Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor, em meio a essas tribulações, em meio a esses conflitos, em meio a tantas dores, tantas necessidades, tantas aflições que nós temos passado, Pai, nós já nos cansamos, ficamos abatidos, prostrados, muitos chegam a perder até a fé, a esperança, e vão te deixando devagar, Senhor, vão andando ao contrário da tua vontade, para se afastar dia após dia. O Senhor disse a Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir vocês como os pintinhos ali junto com a galinha, mas vocês não quiseram. E é bem isso, meu Pai, que nós fazemos com o Senhor. Basta o Senhor nos abençoar, nos dando patrimônio, nos dando coisas, situações que alegram o nosso coração. Muitas vezes, por coisas, nós também nos afastamos do Senhor. Por isso que o salmista foi justo, porque é um homem segundo o coração de Deus, e a oração dele é a mesma oração que nós fazemos. Não nos dê muito, Pai, para que nós não desviemos do teu caminho, mas também não nos dê um pouco, Pai, o tanto que nós possamos se afastar do Senhor, Pai, porque verdadeiramente o ser humano tem o seu limite, e tu conheces o limite de cada um, tu sabes o limite que cada um está vivenciando neste mundo e nesta hora. Todos nós estamos escritos nas tábuas, nas palmas das tuas mãos, Pai. Nós somos únicos nesse mundo todo, e o Senhor está cuidando de cada um. E nós oramos, Pai, por esse acontecimento na Flórida, nos Estados Unidos, pegou Orlando, esse tufão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas famílias sejam consoladas, confortadas por Ti, e que num momento de catástrofe, num momento triste desse, muitos possam voltar a se unir, a ver o valor da humanidade, e é assim que vão saber, ajudando uns aos outros, reconstruindo aquilo que foi desconstruído, e saberão que o Senhor é um Deus que lhes dará força para continuar o combate desta vida. Nós oramos também a Deus pelo sofrimento de todas essas guerras, Pai. Tantas pessoas, Senhor, sofrendo, mulheres, crianças, homens amputados, Pai, sofrendo por causa dessas guerras. Tende misericórdia, Senhor, deste mundo. Tende misericórdia das nossas vidas. Hoje nós entendemos o porquê da Tua misericórdia ser diária e se renova a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos, porque se a Tua misericórdia não existisse, Senhor,
nós já estávamos sendo consumidos. Obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem uma obra maior. Não há nada maior do que o ser humano. Não tem mais nada maior de valor do que o ser humano. Então, Senhor, que nós possamos entender isso e viver isso, que o Senhor valorizou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para nos salvar para a vida eterna. O Senhor não veio para condenar o mundo, o Senhor veio para salvar o mundo, mas eles não querem. Portanto, Senhor, Tu sabes o coração, e só o Senhor sabe o coração daqueles que querem e daqueles que não querem. Por isso o Senhor mesmo diz: continue o injusto na sua injustiça e o justo na sua justiça. Continue aquele que faz o mal fazendo o mal, e aquele que faz o bem fazendo o bem. Porque não adianta ser temporário as coisas são eternas. É pelos frutos que se verão a árvore. Então é o momento da tua decisão. A tua decisão muda o teu destino. A tua decisão hoje, ouvindo, escutando essa live, você que está aqui na igreja, a tua decisão de ter Deus em primeiro lugar na sua vida e amar a tua vida, amar o seu próximo como a ti mesmo, muda tudo na tua vida. A importância a qual nós valemos para Deus, e que nós sejamos corajosos o suficiente para usar a nossa fé agora também para resgatar muitos que por enganação estão caídos, abatidos. Eu acredito sim que uma grande maioria é como Jesus falou, não quiseram, como Jerusalém, mas existe uma parte que foi ferida, que foi tragada, e que Deus quer usar a minha e a tua vida para trazer de volta. Por isso que existe a parábola da centésima ovelha, porque aquela, ela fugiu, o pastor deixou as 99 e foi buscar. Você vai ter que começar a deixar muitas coisas para buscar uma vida, e você receberá muito mais de Deus, infinitamente mais daquilo que você pediu ou daquilo que você pensou. Obrigado, Jesus, e perdoa-nos, Pai. Só temos que te pedir perdão mais uma vez. Quanto mais próximos de Ti, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais a luz nos mostra o quão falhos nós somos. Então nos abençoe, Pai, porque Tu és a videira e nós os ramos. Sem Ti nada podemos fazer. Faça, Pai, e nós vamos aprender que mesmo parados, sem fazer nada, o Senhor faz infinitamente mais para nós. E às vezes, andando e caminhando e fazendo com as nossas mãos, nós retemos as nossas bênçãos por anos a fio. Então, Deus, nos coloca no Teu propósito, diante da vocação que o Senhor tem para cada um. Nos abençoe, nos desperta como igreja, abre os nossos olhos, Pai, e que nós não sejamos enganados, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre. Vão em paz e Deus os abençoe.